Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de um dos livros de sabedoria que é mais conversado, é mais discutido e é muito bem conhecido e é um dos livros mais didáticos de toda a Bíblia. Estou falando do livro de Provérbios. Então, para você não perder nenhum detalhe, acompanha comigo os meus slides e aí você acompanha detalhe a detalhe sobre o livro de Provérbios. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Muito bem, já deve estar começando a aparecer aí na tela. Vamos lá, né? O livro de Provérbios. Então, sabedoria, né? Então, se a gente puxar lá no hebraico, sabedoria, a palavra seria romar, né? Então tem que dar uma arranhada na garganta, né? Falar romar, né? Então é um livro que basicamente ele vai apresentar para você e ele vai mostrar o que é a sabedoria. Quando estávamos lendo o livro de Jó, Jó se questiona: onde eu encontro a sabedoria? E a sabedoria se encontra na obediência ao Senhor, no temor ao Senhor, né? É lá que mora a sabedoria. E aqui nós vamos ter um apanhado de lições de sabedoria. Mas o que é a sabedoria? A sabedoria está além de uma capacidade do pensar. Está diretamente ligada a uma prática, ou seja, a sabedoria tem a praxis, ou seja, tem aquele momento em que você faz alguma coisa com isso. Se você apenas lê um bom livro, fecha ele, põe ele numa estante e nunca utiliza, isso não é sabedoria, tá? Isso é adquirir conhecimento. Sabedoria é a capacidade de viver bem no mundo criado por Deus e de acordo com os princípios dele. Então, se você pegar a Bíblia Sagrada, ler ela inteirinha 50 vezes e nunca aplicar ela na sua vida, você não está sendo sábio em nenhum momento, tá? Então, aqui a nossa grande primeira lição é que sabedoria tem a ver com prática, e a sabedoria mora no temor do Senhor, na obediência. A sabedoria pertence a Deus. Pois muito bem, então vamos lá. O que que a gente não pode perder de vista quando a gente lê esse livro tão maravilhoso? Conteúdo. É uma série de poemas de abertura louvando a sabedoria e advertindo contra a tolice, seguida por várias coleções de provérbios de sábios que ensinaram sabedoria em Israel, começando com Salomão. Autores, né? Então temos coletâneas de provérbios iniciados com dizeres de Salomão e depois de homens sábios diversos, Agur, a mãe de Lemuel, reunidos e organizados para as gerações futuras por alguém anônimo. Então não se sabe precisamente quem organizou todo o livro de Provérbios. No que o livro ele dá ênfase? Ele dá ênfase na saber que a sabedoria começa com o temor do Senhor e com a confiança nele, que trata-se de prática. Ela consiste em fazer escolhas sábias entre o bom e mau comportamento. Essa sabedoria deve ser desejada acima de tudo o mais, a fim de se viver uma vida plena e piedosa. Então você também tem que desejar a sabedoria. Então, vou repetir novamente. A sabedoria vem do temor do Senhor e a confiança nele. A sabedoria também é prática, ou seja, você saber o que é bom e o que é mal, né? E a sabedoria, ela precisa ser desejada, né? Você tem que procurar pela sabedoria. A sabedoria não vem de graça. Não vem assim, ó, tipo, ai, tô aqui parado pensando na vida. Ah, nossa, tive um insight sábio. Não, a sabedoria você vai atrás dela. Então, como que é organizada a estrutura desse livro? Então, do capítulo 1 ao capítulo 9 tem-se um prólogo. Do
capítulo 10 ao 22:16, são uma sequência de provérbios de Salomão. Depois vem Ditados dos Sábios 1 e 2, ou seja, vai pegar basicamente do capítulo 22 ao capítulo 24. Aí temos novamente Provérbios de Salomão, ali no capítulo 25 até o 29, Ditados de Agur no 30 e Ditados de Lemuel no 31, tá? Mas vamos lá. Então, como é esse preâmbulo, né? O que tem nesse começo desse livro? Então, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, no preâmbulo, veja que o preâmbulo ele dá uma excelente explicação sobre do que se trata o livro. Então, aqui a gente tem uma belíssima introdução, né? Pois muito bem, então vamos a esse prólogo. Então, aqui agora, né, veja só, como eu disse anteriormente para vocês, o livro de Provérbios é um livro inteiramente didático, tá? Então, como ele é didático, a maneira como ele ensina é uma maneira simples, porém rebuscada. Por quê? Porque apesar dela estar, digamos assim, utilizando uma linguagem que é acessível, que é fácil de entender, a sabedoria dela é profunda, né? Então, é como se a sabedoria ela iluminasse a ignorância, ou seja, ela remove a pessoa daquelas trevas. Então, aqui a gente começa com uma alegoria, como se fosse um pai ensinando um filho, como se fosse Deus falando com a gente, né? Como se você também, quando ler isso daqui, você pode ler dessa maneira para o seu filho, né? Então, vamos lá. Que tipo de orientações são dadas aqui? Então, né, eu vou pensar aqui, né, algumas dessas orientações só para a gente poder entender bem, né? Então, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Basicamente, veja só, não despreze o ensino de seu pai e sua mãe. Veja, você, jovem, criança, tipo, aprenda com os seus pais, né? Ou seja, isto será um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Ou seja, isso trará para você uma boa impressão, uma boa noção da vida. Você será, digamos assim, um destaque. E observe o seguinte, é aqui num paralelismo que é muito comum da poesia hebraica. Então ele faz uma posição positiva, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço, se você obedecer, se você ouvir. E, caso se seja tentado, não ceda, né? Se você acatar a minha repreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Então aqui veja como nessa alegoria, como se Deus estivesse falando com a gente. Se você obedecer, te darei um espírito de sabedoria e revelarei meus pensamentos. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão.
Visto que desprezaram conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então veja só, esse último parágrafo aqui, ele vai apresentar o quê? Pois muito bem, foi dado todas as orientações para que você me ouça. Isto é a consequência de caso você não procure por sabedoria e não ouça a instrução. Numa lição 2, né? Então, aqui a gente teve uma primeira lição. Na lição 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aqui, nesse último pedaço, eu vou repetir a frase importantíssima. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É o Senhor quem dá, mas você tem que buscar, né? Numa lição, as lições 3 e 4, elas vão tratar do valor da sabedoria. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Como é feliz o homem que acha sabedoria. O homem obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Pois muito bem, aqui nós temos um grandíssimo valor da sabedoria. E um desafio de pensamento para você é se você já entendeu que existe um contraste enorme sobre o que é inteligência e o que é sabedoria. Inteligência, eu posso ter conhecimentos mil, eu posso saber sobre psicologia, sobre economia, sobre política, sobre várias coisas. Mas se eu não trago isso como uma aplicação prática na minha vida, esse conhecimento não se torna uma sabedoria, não se torna algo na minha vida. É como uma estante de livros empoeirada, não serve de nada. Então, às vezes a gente tem que até pensar no seguinte: para onde foi a sabedoria que perdemos muitas vezes com o conhecimento? A gente vê muito conhecimento sendo produzido, mas pouca sabedoria. Pois muito bem, as lições 5 e 7. A supremacia da sabedoria. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Aqui fica absurdamente destacado que é para você procurar, vá atrás, leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios, escute, né? Pessoas que você entende, que fala, assim, poxa, essa pessoa tem uma experiência de fé e prática em que eu posso ouvir. Ore, conversa com Deus, clame por sabedoria. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende sua vida. A vereda do justo é como a luz da alvorada,
que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Lição 8. Advertências contra o adultério, a insensatez e a impiedade. Ou seja, são três advertências contra três coisas que destroem a vida de um ser humano. Então, eu quero que você realmente assim imagine um pai falando para um filho sobre essas coisas, ou Deus falando para você, né? Veja, por que, meu filho, você é desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos dos próximos, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando será que levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza surpreenderá como um assaltante e a necessidade lhe virá como um homem armado. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Veja, é literalmente uma lapada atrás da outra, né? Então, basicamente, aqui quando se fala de imoralidade, livro de Provérbios vai fazer muitas advertências contra isso. A gente tem que pensar no contexto dessa época. Nessa época, o homem tinha todo o poder aquisitivo em suas mãos. Ele poderia gastar tudo com prostitutas, por exemplo, e deixar a família dele, a vida dele, arruinada, né? Então, não era uma época que existia pornografia. E nós podemos dizer que, sim, a pornografia de hoje é um dos grandes males. Veja que aqui também existem orientações sobre você fazer contratos, fazer investimentos, pegar dinheiro emprestado, ser fiador, né? Então, muito cuidado com isso. Não destrua sua vida ficando devendo ou dependente financeiramente de alguém. E também orienta, tipo de, não seja um preguiçoso, levante-se, vá, luta, faça coisas, né? Trabalhe, estude, procure por sabedoria, né? E no último, existe toda uma lista de coisas que o senhor detesta. Então, desde a pessoa orgulhosa, a fofoqueira, a pessoa que se apressa para fazer o mal, né? Então, aqui existe de tudo um pouco, e o livro de Provérbios pega todos os detalhes e é um livro super atual. Muitas coisas que foi dita lá no século I ainda são extremamente válidas para nós que estamos no século XXI. Nona lição. Mais advertências contra adultério. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo destrói. Então, mas por que isso era tão intenso? Bom, como vimos, né, o homem tinha muito poder. Então, era uma prática que estava fácil acontecer. Porque se uma mulher fizesse, digamos,
muita queixa sobre esse homem, ela estava sujeita numa sociedade que ela, se ficasse solteira, né, se ficasse divorciada, ela se prejudicaria demais. Pois muito bem, a lição 10: a esposa infiel e o chamado à sabedoria. Aqui nós teremos, tá, uma ilustração onde a infidelidade, a imoralidade será retratada, ilustrada como uma prostituta e a sabedoria como a senhora sabedoria, tá? Então, este capítulo, essa lição, ela é muito importante, faz você entender muito bem tudo que o livro de Provérbios está falando sobre sabedoria. Veja, aqui eu irei ler com vocês o capítulo 8 inteiro, porque é o chamado da sabedoria. Mas por que ele coloca a insensatez, a imoralidade ou a falta de juízo na figura de uma prostituta? Não é só por conta das mulheres, mas é pelos homens que se perdiam nisto, no prazer sexual, né? Então, basicamente, se a gente for atualizar um pouco isso daqui, você pode entender que essa ilustração fala sobre imoralidade sexual. Imoralidade sexual derruba qualquer pessoa, quebra qualquer tipo de entendimento. Pessoas são extremamente seduzidas por isso, né? Então vamos lá. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Vamos ler o capítulo 8 de Provérbios. Então aproveita aí, abre a sua Bíblia e lê junto comigo, tá? Então, vamos lá. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nós cruzamos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram prudência. Vocês, tolos, tenham um bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para quem tem conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato. A mim pertencem o entendimento e poder. Por meu intermédio, reis governam, e as autoridades, a justiça também por meu intermédio, governam os nobres. Todos os juízes da terra amam os que me amam, e quem procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os tesouros, seus tesouros. Atenção a esta parte que é extremamente importante para você entender o que é a sabedoria descrita no livro de Provérbios, ali no capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas,
Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de que existiram as colinas que eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. A sabedoria era o arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam minha instrução e serão sábios. Não desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, meus caros irmãos, vocês prestaram atenção que a sabedoria existe desde os primórdios. Ela faz parte da essência divina. Então, se você ama a sabedoria, você ama a vida. Mas se você detesta a sabedoria, você mesmo se agride e assim ama a morte. Então, aqui nós temos uma grande questão, né? Que nós vamos ter aqui um epílogo. Banquetes rivais de sabedoria e insensatez. Venham comer a comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, basicamente, a sabedoria ela não caminha com a insensatez. O mundo vai te oferecer diversas oportunidades de você pecar, de você ceder aos seus impulsos. Mas a palavra de Deus, ela é uma só e ela é a verdade e ela não muda. Ela não vai se torcer para que o seu pecado possa ser mais confortável. Nunca, ela sempre irá constranger qualquer ser humano que tente pecar. Ela sempre irá iluminar as trevas. Ela sempre será reta, ela nunca fará curva. Temos os provérbios de Salomão. Provérbio de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então veja, aqui a gente vê os paralelismos de uma forma mais prática, né? Então, o filho sábio dá alegria ao pai. Aí tem uma oposição, a frase, né, oposta. O filho tolo dá tristeza à mãe. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E veja, são verdades. A boa reputação vale mais que grandezas e riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Mais para o final, nós temos os conselhos agora de uma mãe para um filho.
que são os ditados de Agur. Cada palavra de Deus é provadamente pura. Ele é um escudo para quem nela se refugia. Né? Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Não aumente as palavras de Deus. Ditados de Lemuel. Uma exortação de sua mãe, que a mãe dele lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que os destroem reis. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo. A esposa ideal. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe faltará coisa alguma. Aqui eu acabei repetindo, mas veja, não sei se vocês lembram disso, né? Mas na Bíblia hebraica, né, que é diferente da nossa Bíblia protestante, o livro que vem na sequência de Provérbios é o livro de Ruth. Então, veja só, o livro de Provérbios ele encerra falando da mulher virtuosa, né? Então, basicamente aqui vai se dizer o quanto que é valoroso ter uma mulher virtuosa. Então, essa última parte ela é bastante dedicada às mulheres, que as mulheres leiam isso e elas entendam, poxa, eu posso ser uma mulher virtuosa. E para o homem que lê, é para que ele também aprenda, digamos, a valorizar isso, tipo, valorize a mulher virtuosa que você tem em casa, né? E veja, o livro de Provérbios na Bíblia hebraica ele termina e é apresentado qual mulher na sequência? Ruth. Vem o livro de Ruth como um perfeito exemplo de uma mulher virtuosa. Então, meus caros irmãos e irmãs, o livro de Provérbios, o livro mais didático da Bíblia Sagrada, cheios de ensinamentos. A sabedoria vem do temor ao Senhor e a confiança nele. A sabedoria, ela é prática. A sabedoria vem de Deus, ela foi criada desde o princípio, tá? Então faz parte da essência divina. E veja, esses ensinamentos são tão profundos e tão valiosos e tão verdadeiros que qualquer pessoa que leia vai se beneficiar deles. Meus caros irmãos e irmãs, essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês, que Deus os abençoe e até a próxima aula.